Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A mídia nesta semana. Guerra Santa ou guerra midiática? Evangélicos contra católicos ou Globo contra Record? As denúncias do Ministério Público Paulista contra 10 dirigentes da Igreja Universal por evasão fiscal e lavagem de dinheiro está levando a grande imprensa a esquecer os 8 milhões de evangélicos brasileiros que nada têm a ver com as eventuais trapaças dos seus guias espirituais. Vão aos cultos, pagam os dízimos e acreditam na teologia da prosperidade. Se a República Brasileira fosse verdadeiramente laica, as religiões ficariam confinadas aos templos e a mídia seria neutra. Hugo Chávez começou nova ofensiva contra a mídia venezuelana. 34 rádios fechadas, instalações da Globovision invadidas por milicianos, 50 jornalistas agredidos durante um protesto, 12 deles feridos. O caudilho Chávez não consegue fazer as reformas sociais sem baderna. O pretexto para a última confusão foi a reforma educacional que deverá ser regida por princípios socialistas e antiburgueses. Não apenas as Américas acompanham com preocupação a escalada venezuelana. A reação mundial não é favorável a Chávez. Nosso país está em cima do muro, o que levou o semanário inglês, o Economist, a indagar na sua última capa. De que lado está o Brasil? Não é a maior entidade patronal nem a mais antiga, mas a Associação Nacional de Jornais é a mais visível. Agora, ao completar seus 30 anos, a NJ exibe o seu poder mobilizador. Os 140 associados representam 90% da circulação de jornais e, como não há quem a conteste, ela pode apregoar que foi criada para lutar contra a censura. Não é bem assim. A NJ foi fundada como reação patronal à malograda greve de jornalistas. Durante 20 anos, o documentarista Silvio Tendler colheu material para o seu painel sobre o século XX. A Era das Utopias será apresentada nesta TV Brasil a partir de 31 de agosto, em 6 episódios, às segundas-feiras. Anote na agenda. Imperdível. Durante a ditadura militar, os censores eram fardados. Agora, em plena vigência do regime democrático, somos confrontados com esta aberração, a censura togada. Está virando moda. Alguns magistrados não sentem o menor pudor em determinar a supressão de informações. Não impõem sanções pelo que já foi publicado. Agora arrogam-se ao direito de atuar preventivamente para evitar a circulação daquilo que não consideram apropriado. A nova mania, aparentemente, começou em 2002, quando um juiz do TRT de São Paulo impediu a publicação de notícias sobre ele mesmo, num caso de assédio sexual. Este observatório já tratou da censura togada em 5 edições, a última em julho passado, quando o Ministério Público Eleitoral proibiu que a Veja São Paulo divulgasse entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade, alegando tratar-se de propaganda. A nova investida da censura togada foi determinada por um desembargador de Brasília, Dácio Vieira, que atendeu a uma ação do filho do senador José Sarney e proibiu o jornal O Estado de São Paulo de continuar a publicação de notícias sobre o inquérito sigiloso que corre contra ele na Polícia Federal. O senador Sarney alega que o pedido de embargo não partiu dele, mas a essa altura é difícil dizer quem é quem no clã Sarney. Num patético discurso ontem no plenário, o senador Sarney reclamou contra os supostos métodos nazistas que estariam sendo aplicados pelo jornalão paulista e pediu a volta da lei de imprensa e do direito de resposta, recentemente extintos pelo STF. Então, por que razão Sarney não protestou na ocasião? Simplesmente porque a administração da justiça no Brasil transformou-se numa sucessão de injustiças. Gilmar Mendes, atual presidente do STF,
tem parte da culpa neste pandemônio judicial. Indagado sobre a validade do embargo noticioso imposto ao Estadão, alegou que era uma decisão judicial, por isso não configurava censura. Agora, diante da celeuma, impacienta-se e cobra celeridade do Tribunal de Justiça de Brasília em definir a questão. A crise parecia circunscrita ao Senado, esfera legislativa, agora estendeu-se ao âmbito do Judiciário. Não é por acaso que a mídia não gosta de agosto. Vamos ver como ficou o resultado da votação na urna eletrônica do nosso site. A pergunta era: considera Euclides da Cunha um jornalista que escreveu um clássico da literatura ou um escritor que também fazia jornalismo? Ao todo foram 550 votos. 32% responderam que é a primeira opção e 68% acreditam que é a segunda. A pergunta desta semana é: a decisão judicial que impede a publicação de matérias sobre Fernando Sarney no Estado de São Paulo configura censura prévia? A votação deve ser feita apenas em nosso site e no endereço que você vê aí na tela. O direito à liberdade de expressão, garantido pela Constituição, foi alvo, mais uma vez, da censura dita togada. Desta vez, a vítima foi o jornal O Estado de São Paulo. A decisão foi do desembargador Dácio Vieira, do Tribunal de Justiça de Brasília. O desembargador Dácio Vieira, do Tribunal de Justiça de Brasília, censurou o Estado de São Paulo. O jornal entrou com recurso, mas a Justiça manteve a decisão. A liminar proíbe o Estadão e outros jornais, além de emissoras de rádio e TV, de divulgar qualquer notícia sobre a investigação da Polícia Federal, conhecida como Operação Boi Barriga. Fernando Sarney, filho do presidente do Senado, José Sarney, é um dos principais envolvidos. Indiciado por lavagem de dinheiro, tráfico de influência e formação de quadrilha. A liminar foi concedida a pedido de Fernando Sarney, depois que o jornal transcreveu uma conversa entre ele e o pai, gravada pela Polícia Federal. Em um dos trechos, José Sarney se comprometeu a nomear o namorado da neta através de um ato secreto no Senado. A censura prévia provocou reação imediata. Entidades internacionais como a OEA e Repórteres Sem Fronteiras condenaram a proibição e consideraram abuso de poder. Associações de jornais e de jornalistas reagiram à censura da Justiça ao jornal e classificaram o ato como inconstitucional. A decisão também foi questionada por juristas e advogados por ser o desembargador Dácio Vieira ligado à família Sarney, já que havia exercido a função de consultor jurídico do Senado. Não é a primeira vez que a família Sarney tenta calar o Estadão. Em 2008, o mesmo Fernando Sarney entrou com pedido de liminar na Justiça, pedindo que os documentos desta mesma investigação não fossem divulgados pelo jornal. Mas a Justiça, na época, negou o pedido, considerando que se tratava de um atentado à Constituição. Na semana passada, o Tribunal de Justiça manteve a liminar obtida no dia 30 de julho. De acordo com especialistas, a censura imposta pela Justiça está se multiplicando e abre um precedente perigoso contra a liberdade de expressão. Para debater esse tipo de censura que vem dos tribunais, estão conosco Ricardo Gandur, diretor de conteúdo do Grupo Estado, e Aloysio Maranhão, editor de opinião do jornal O Globo, além do presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Mozar Valadares, e do presidente da Associação Brasileira de Imprensa, jornalista Maurício Azedo. Você pode mandar sua pergunta ou comentário acessando twitter.com/obstv ou através do nosso chat no site da TV Brasil. O endereço é www.tvbrasil.org.br/interatividade. Participe. Ricardo Gandur é jornalista, é diretor de conteúdo do Grupo Estado, trabalhou na Folha de São Paulo, na Editora Globo e no Diário de São Paulo. É também diretor do Comitê de Relações Internacionais da Associação Nacional de Jornais, que ontem completou 30 anos de vida. Ricardo Gandur, é uma provocação, porque estamos aqui realmente para esclarecer as coisas.
essa decisão do desembargador tem algum fundamento pelo fato de que o Estadão simplesmente reproduziu parte de um processo sigiloso? Quer dizer, ao invés de investigar aquele vazamento e produzir uma reportagem, o Estadão apenas reproduziu. Seria esse o fundamento do voto do desembargador? Olha, Diniz, é isso que argumenta o autor da ação quando argumenta que o processo corre sob segredo de justiça. No nosso entender, o sigilo é de responsabilidade de quem o detém. Se a imprensa, por métodos jornalísticos lícitos, obteve a informação, é direito garantido pela Constituição que ela informe o que ela conseguiu apurar. Especialistas em setores do judiciário têm discutido se é censura ou não, tecnicamente. Meu testemunho aí, em nome da redação do Estadão, é de que internamente o sentimento não encontra outra palavra, é censura. Nós temos, nesse momento, algumas matérias já produzidas, a apuração continuou e os leitores do jornal estão privados de ter essas informações, porque a gente, ao olhar o material e ao editar, evidentemente, há uma decisão judicial a ser obedecida e aí não podemos publicar. Então, em paralelo às discussões técnicas, no nosso sentimento é censura. Mozar Valadares é presidente da Associação de Magistrados Brasileiros, a AMB. Na sua gestão, lançou a campanha Eleições Limpas, que em 2008, ano passado, divulgou a relação de candidatos a prefeito e vereadores que, à época, respondiam a processo na Justiça. Magistrado há 20 anos, atua na luta contra o nepotismo. Doutor Mozar Valadares, como é que o senhor vê essa questão? Quer dizer, realmente caracteriza-se como um ato censório, ou tem uma justificativa o fato da reprodução ipsis verbis, o facsímile de um processo sigiloso? Como é que o senhor vê essa questão? Em primeiro lugar, eu não identifico e estou convicto que não há uma investida do judiciário contra a liberdade de expressão no Brasil. Nós temos mais de 20 mil magistrados nos diversos segmentos da magistratura brasileira, trabalhista, federal, militar e estadual, e com o universo de magistrados atuando no Brasil, infelizmente, há algumas exceções, mas não há dentro do Poder Judiciário um sentimento de limitar o exercício da função de jornalista, não há um sentimento de limitar a liberdade de expressão, nem impor uma censura à imprensa brasileira. Nós não poderemos admitir, é inaceitável, é inadmissível que ao completarmos 21 anos da promulgação da Constituição Cidadã, ainda ocorra no país algum tipo de censura, algum tipo de limitação à liberdade de expressão. Não concordamos, esse é o sentimento majoritário da magistratura brasileira e exceções, infelizmente, ocorrem em qualquer segmento da sociedade brasileira. Maurício Azedo é jornalista há mais de 50 anos, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, advogado formado pela Faculdade de Direito da antiga Universidade do Estado da Guanabara, foi conselheiro do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Azedo, você aqui você infelizmente vem aqui muitas vezes, inclusive sobre este assunto, porque virou uma, embora o doutor Mozar diga que não é, digamos, não é uma característica da justiça brasileira, mas a sucessão de episódios está nos deixa preocupados. Você veio aqui e foi muito categórico, eu lembro, quando você disse que a grande inimiga da liberdade de imprensa hoje no Brasil é a justiça, né? Eu gostaria que você recordasse esse raciocínio. Diniz, e nós temos sustentado na ABI que hoje o grande inimigo da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão no país é o Poder Judiciário, principalmente através de decisões dos magistrados de primeira instância e, em alguns casos, magistrados de órgãos superiores da Justiça.
o Poder Judiciário, por esses magistrados, até pela alta taxa de juvenilidade que hoje marca a composição da magistratura brasileira, não presta atenção na existência desse documento, que é a Constituição da República, que veda expressamente, de forma nítida, clara, com uma concisão e uma precisão absoluta, a imposição de censura política, ideológica e artística. Então, os magistrados, como esse eminente juiz Dácio Vieira, que atua nesse caso e que impôs a censura ao Estadão, eles estão atropelando a Constituição, estão inaugurando, invadindo a integridade de uma carta que nos custou muito para transformar o país num Estado democrático de direito e, infelizmente, há uma certa leniência até do ponto de vista ético. Esse juiz, por exemplo, ele tem uma relação pessoal e familiar com a família Sarney e deveria, até por apreço à sua imagem pessoal, declarar-se impedido de atuar nesse caso. Ele não o fez e, além de não fazer, agrediu a Constituição de uma forma grosseira. Aloysio Maranhão é editor de opinião do jornal O Globo, há 8 anos que exerce esse cargo, formado na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem 38 anos de profissão, foi diretor de redação do jornal O Estado de São Paulo. Maranhão, você envolvido, como todo jornalista, nessa questão, mas está em outro jornal, então está assim mais ou menos a cavaleiro para fazer uma avaliação. E eu pergunto, de novo, para provocar, o Estadão, como disse o Gandu, está investigando, está com material e não pode publicar porque tem essa decisão judicial. Mas e se o Globo publicasse? Ô, Diniz, eu acho que aí depende da avaliação de que tem ali no momento. Claro que a melhor regra é aquela de você usar o grampo, a fita, o que seja, o dossiê que lhe chega. Não chega notícia desinteressada a você. Isso é do jogo. O ideal é que você transforme aquilo numa pauta e abra uma investigação. Agora, pode ser que o material seja de fonte tão boa e a tua certeza de que aquela matéria-prima já é acabada, que você publique. E como diz o Gandu, a questão do segredo de justiça é um segredo de justiça do ponto de vista do poder público. O funcionário público, que é o responsável pela preservação, ele é que é o responsável pela preservação daquele sigilo. O compromisso dos meios de comunicação profissionais é com a sociedade. Isso está estabelecido na Constituição e qualquer um tem o direito de reclamar. O que eu acho que há um problema grave aí é que a gente vive uma dicotomia, uma situação esdrúxula. Enquanto nós temos o Supremo Tribunal Federal, que, em nome, numa arguição do Miro Teixeira, que, deputado, jornalista, enfim, que levantou a questão da inconstitucionalidade da lei que foi a herança da ditadura, e a Suprema Corte, o Supremo aceitou, ao mesmo tempo que tem essa postura na mais alta corte do país, nas instâncias inferiores, o que nós vemos e sabemos é que, de fato, na prática, vigora a censura prévia. E pior, isso nos escandaliza quando acontece em São Paulo, Rio, Belo Horizonte. No interior é um desastre, porque a ligação do poder político com a autoridade do judiciário nessas cidades menores é óbvio. Se existe nas grandes, existe em Brasília, como nós já acabamos de saber. Então, eu não sei se é súmula vinculante. Eu não sei. Nós temos um problema aí que teria que se agilizar bastante a decisão dessas liminares e arguições, etc. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta e hoje debate a censura de toga. Eu tenho uma pergunta aqui pela internet de Heitor Diniz, jornalista mineiro de Belo Horizonte. Ele pergunta ao Dr. Mozart Valente
O que pode ser feito legalmente para combater a ingerência do judiciário na imprensa, a pretexto de se manter o conveniente sigilo de investigações? Qualquer cidadão que se sinta atingido, ele tem o direito de procurar restabelecer a normalidade perante o Poder Judiciário. Não há nenhuma proibição de qualquer cidadão brasileiro procurar o Judiciário quando se sentir atingido nos seus direitos de cidadão que a Constituição assegura a qualquer cidadão brasileiro. E as decisões judiciais, nós temos uma legislação brasileira que oferece recursos judiciais para o reexame da matéria, para que essa matéria seja reexaminada pelo colegiado e possa se manter a decisão, se revogar a decisão ou se reformar essa decisão judicial. Não é aceitável e uma ingerência de um poder dentro da imprensa, dentro do funcionamento de um órgão de imprensa que tem o direito de informar à sociedade o comportamento dos agentes públicos nesse país. Eu costumo dizer que não só em relação à classe política, mas todo aquele agente público, todo aquele que recebe através do erário público, ele tem o dever de prestar contas de sua postura, de sua atividade à sociedade brasileira. E a sociedade tem o direito de saber a conduta de todo agente público, de todo aquele que lida com a coisa pública, como está se comportando no exercício do cargo. Não pode haver qualquer tipo de ingerência e qualquer decisão judicial ao recurso judicial devido para o reexame da matéria. Doutor Mozart Valadares, me diga uma coisa, tem a ver com isso, quer dizer, a mais recente manifestação do presidente do STF, Gilmar Mendes, que ele cobrou celeridade, ele acha que já se passaram 2 semanas, que o assunto não pode ficar. Por que demora tanto, né? Bom, a causa da morosidade do judiciário, e essa é a maior reclamação da sociedade em relação ao poder, e nós temos que reconhecer que é uma reclamação, é uma crítica procedente, né, motivada por vários fatores, por várias causas. Nós temos uma legislação que peca pelo excesso de formalismo e pela quantidade excessiva de recursos judiciais. E isso vai ter repercussão na morosidade, na celeridade no andamento dos processos judiciais. Nós precisamos reformar, nós precisamos ter uma legislação que empreste mais agilidade, que empreste mais celeridade ao processo judicial e também a questão do volume de processos que alguns juízes encontram em seu gabinete de trabalho. Só para que se tenha uma ideia, tem ministros do STJ que têm 13 mil processos em andamento no gabinete. Isso é humanamente impossível que ele possa dar uma resposta satisfatória à sociedade, possa dar uma resposta mais célere e eficaz a quem está pleiteando o seu direito. Ricardo Gandu, você me disse que o Estadão está com um monte de matérias e investigou e não pode publicar porque está proibido. E eu pergunto, já que a imprensa, ela hoje está comemorando, ontem comemorou e hoje foi a grande festa da NJ, os 30 anos, ela está tão unida, ela realmente uníssona na defesa dos seus interesses e das suas ideias. Por que a imprensa, então, não pega esse material e toda a imprensa publica? Já que o Estadão está proibido, o resto da imprensa podia realmente, num desafio a esse absurdo, publicar o que está proibido. Não seria uma forma de legitimar o trabalho da NJ? Diniz, com relação ao que foi mencionado, de publicar ou não, ali o jornal optou por espernear, digamos assim, ou protestar contra e tentar derrubar essa decisão, obedecendo a decisão, tá certo? Estamos no Estado de Direito, é uma decisão judicial. Infelizmente o tempo passou, já são 19 dias amanhã, mas essa foi a escolha do jornal, o caminho de protestar obedecendo. Não chegamos a falar com isso com outros veículos, como você mencionou. Acho que seria uma atitude, não foi considerada. Agora, o que eu queria
lembrar, especialmente ao espectador que nos assiste, que não é da área, não é especialista em comunicação ou jornalismo e tal, é que dá um testemunho aqui pessoal de que acho que temos no Brasil uma imprensa de qualidade, ainda com pontos a aprimorar, certamente, mas uma imprensa de qualidade que não faz campanhas e perseguições a ninguém, nada pessoal. Quer dizer, o que se viu nessa cobertura, 60 e tantos dias nessa cobertura, foi uma cobertura factual, equilibrada, documentada. Todos os parlamentares citados e envolvidos tiveram espaço para manifestar suas posições, né? E eu pessoalmente tenho a convicção de que a gente pode sair dessa mais maduro, né? Se o país quer ser reconhecido mundialmente nos seus avanços econômicos, não deveria abrir mão também de ser reconhecido, como está aí a The Economist cobrando do nosso presidente, também de ser reconhecido politicamente. A gente não pode correr o risco de ter um retrocesso político. Eu acho eu também concordo que não há uma coisa institucional do judiciário, são casos isolados, mas eu acredito na serenidade, que a ponderação vai prevalecer. Infelizmente, temos 13 casos de decisões nos últimos 12 meses, mas acho que podemos fazer desse limão a limonada e seguir em frente com esse debate, pelo menos, mais aberto e sair disso mais maduros. Maurício Azevedo, você reúne, é um privilegiado que é advogado, jornalista e presidente da ABI. Como é que você vê essa judicialização do processo brasileiro? Vai tudo para o judiciário, o legislativo, que tem funções importantíssimas, porque é a representação da sociedade, não se mexe e as coisas vão sendo atropeladas, não é? O estado da imprensa hoje é terrível, porque está tudo no ar, e o judiciário tomando todas as ações e iniciativas e o legislativo paralisado. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo com muita apreensão. Em primeiro lugar, porque o principal poder na democracia é o legislativo. É ele que é capaz de vocalizar as necessidades do conjunto da sociedade e buscar oferecer em textos legislativos e através de práticas de investigação aquilo que corresponda melhor ao interesse público. E, infelizmente, nós vivemos um momento muito desfavorável do Legislativo, não só em razão da situação do Senado, mas também de uma certa afasia da Câmara dos Deputados, e vemos crescer à sombra dessa omissão do Poder Legislativo o papel do Poder Judiciário através das demazias que o seu chefe, o ministro Gilmar Mendes, comete, porque ele, além de exercer as competências próprias do Supremo Tribunal Federal, de magistrado, ele quer opinar sobre todas as questões relevantes da vida nacional, inclusive ditando ordens a outros entes e poderes, como no caso do Tribunal de Contas da União, em que ele pretende ditar normas sobre a forma de o TCU apreciar as questões relacionadas com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Então, nós vivemos num quadro muito difícil nesse momento, em razão dessa omissão do Legislativo, desse crescimento desmesurado e inconstitucional do Poder Judiciário através das demazias cometidas por seu presidente, e se não houver uma reação do conjunto da sociedade, através inclusive dos parlamentares, da imprensa e da sociedade civil organizada, nós vamos viver momentos muito desastrosos de recuo em relação às conquistas que obtivemos quando estabelecemos como forma de vida para o Brasil o Estado democrático de direito à democracia. Aloysio Maranhão, tem aqui uma pergunta enviada por Cristian Corne, de São José dos Campos, Estado de São Paulo, aqui no Vale do Paraíba. A imprensa, pergunta ele a você, a imprensa exerce a liberdade de expressão da mesma maneira como a reivindica? Sim, por meio do pluralismo.
de uns tempos para cá, eu não uso mais o termo grande imprensa. Claro. Com o ambiente da internet, blog, todo mundo é meio jornalista, todo mundo é meio político, então eu prefiro falar imprensa profissional. A imprensa profissional, por N razões, até a modernização das suas empresas, elas advogam, têm seus princípios, têm suas cláusulas pétreas e têm os seus espaços para colocar opinião contrária ao seu pensamento. O Globo até tem 2 dias por semana, nossa opinião e outra opinião. Então, reivindicamos tanto quanto concedemos, digamos assim. Agora, eu só queria fazer Claro. um adendo aqui ao meu amigo Maurício Azevedo, para a gente democratizar responsabilidades. Tem esse problema do legislativo, tem o problema do judiciário e tem um executivo que legisla por medida provisória. Então, ao legislar por medida provisória, ele entope o legislativo, tranca a pauta de Câmara e Senado e o presidente da República antecipou a campanha eleitoral em 1 ano e meio. Então, tudo que se trata de política no Congresso virou sucessão. Então, junta tudo o que você colocou e esses pontos que eu coloquei, travou, quer dizer, a máquina de representatividade política, de máquina pública, o próprio judiciário, é tudo meio travado, enfim. Ricardo Gandu, tudo bem, não, tudo mal, mas tem aí um tabu, tem uma matéria que o Estadão não pode avançar, que é essa investigação, esse processo da Polícia Federal. Mas o caso, a crise do Senado tem outros desdobramentos, e não seria o caso de jogar toda a energia do Estadão, que volta renovado, e isso é muito bom para todos, jogar essa energia na cobertura dos outros aspectos, para que, digamos, essa ameaça de censura não tenha efeito. Quer dizer, a sociedade e o Estadão tem que mostrar que um ato violento ele não vai acabar com o processo jornalístico, né? A prestação de serviço à sociedade. O que eu notei é que, a partir dessa censura, o jornal, o Estadão, que estava ótimo, numa batida muito boa, ele deu uma travada. Como é que você vê isso? Diniz, felizmente eu não concordo com você, porque tanto que na edição de domingo, o Estado trouxe a questão aí dos apartamentos da família Sarney e isso desencadeou num clima bastante tenso ontem no plenário do Congresso, o jornal foi até alvo de ofensas aí, né, de ataques pessoais, tal. Não tem nada disso, mas enfim, só para corroborar então e felizmente não concordar com você, acho que a apuração continuou, mas com a energia proporcional à necessidade jornalística, sem forçar e sem forçar a barra, como se diz comumente, né? Mas acho que essa questão dos apartamentos ilustra bem o que você disse, que não tem a ver com o objeto censurado e que dá sequência a uma questão de conduta, decoro parlamentar e prestação de contas de figuras públicas, né? Que eventualmente reivindicam a privacidade, mas a gente sabe que o sujeito que voluntariamente entra na carreira, na vida pública, abre mão de uma parcela significativa da sua privacidade, deve contas a quem o elegeu e à sociedade. Doutor Mozar Valadares, a Associação Brasileira de Magistrados, Associação de Magistrados Brasileiros, não teria meios eu não sei como é que é a estrutura, e seria interessante que o telespectador conhecesse, digamos, um parecer, uma opinião formal da AMB sobre esse caso da censura, que é uma volta ao passado, que é inadmissível, não é? Não havia uma forma de uma manifestação dentro digamos, dos protocolos da AMB sobre a respeito desse ato censório?
Nós já tivemos a oportunidade de expressar a nossa opinião em vários veículos de comunicação desse país. A magistratura brasileira, através de sua entidade de classe, já colocou com muita clareza que não admite a censura nem a limitação na liberdade de expressão. São valores incompatíveis com a democracia, com o Estado Democrático de Direito, e nós temos uma Constituição e devemos todos respeito ao texto constitucional que foi uma conquista da sociedade brasileira. Além da manifestação, todas as vezes que fomos procurados pelos meios de comunicação desse país, recentemente fizemos um seminário aqui em Brasília com todos os assessores de imprensa das entidades filiadas à MB de todo o país, juntamente com a ABI, e publicamos uma nota em conjunto censurando qualquer tipo de censura e de agressão à liberdade de expressão. Esse é o compromisso da magistratura e que é expressado com muita clareza através de sua entidade de classe. Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o nosso debate, que hoje trata da reação da imprensa quando a justiça assume o papel de censora. Maurício Azedo, você, de novo, com a sua experiência como advogado e jornalista e presidente da ABI, você não acha que tem também essa demora, essas liminares, é tudo para uma forma de segurar, digamos, a bola de neve, a velocidade da imprensa, para que, contando que o assunto vai ser esquecido, quer dizer, não há aí uma manobra de vários interesses e várias instâncias para segurar o assunto para que, de repente, ele caia no esquecimento? Olha, Diniz, eu acho que você acertou na mosca, porque realmente há uma manobra em que é forte o sentimento de corporativismo, em que os interesses que estão sendo protegidos por um magistrado suscitaram a adesão de outro magistrado e se procrastina, se adia a decisão a respeito de uma questão em que deveria haver uma decisão imediata do juiz a que se apresentou o recurso. Ele devia conceder liminarmente o que a parte pleiteia e julgar o mérito adiante. Mas não, como há esses interesses que não são muito claros nem legítimos, essa sombra do companheirismo, do compadrio e do corporativismo toldam o desfecho desse processo. Doutor Mozart Valadares, tem uma pergunta aqui do Reginaldo, do Rio de Janeiro, que é extremamente interessante, provocadora, e é bom que seja. Ele levanta a hipótese, no caso de um processo contra um jornalista vazar na imprensa, será que esse profissional pediria segredo de justiça ou concordaria com a alegação de liberdade de expressão? Em primeiro lugar, nós temos que informar a sociedade que o segredo de justiça não significa, em algumas oportunidades, falta de transparência nem falta de ética. O segredo de justiça, às vezes, é imprescindível para que a investigação tenha êxito, para que pessoas não possam destruir provas, para que pessoas, previamente sabendo dessa investigação, não possam criar obstáculos ou dificuldades para que o policial, ou o Ministério Público, ou a própria Justiça, possa se chegar ao crime e aos seus autores. Então, é necessário que, em algumas oportunidades, exista o segredo de justiça na investigação para que nós possamos ter êxito nessa investigação. Quanto ao exemplo que o ouvinte, o telespectador, remete para a minha apreciação, eu tenho plena consciência de que, se o jornalista ele está consciente de que não cometeu algum crime, está consciente de que aquela investigação ele vai provar a sua inocência, ele não se abaterá nem tomará qualquer atitude que possa impedir a divulgação de gravações ou de qualquer tipo de prova que foi colhida pela polícia, pelo Ministério Público ou pelo próprio Judiciário.
Ricardo Gandu, com relação a toda essa série essa teia de denúncias que tem aparecido, que o Estadão tem levantado com relação ao Senado, os atos secretos, e toda essa aberração, esse quadro demoníaco, né, que a gente está vendo, quantos processos o Estadão recebeu nessa última temporada? Ou apenas esse de censura? Não, você me faz lembrar o Estado especificamente, esse, na última temporada, e você me faz lembrar de um outro caso bem semelhante, do Jornal da Tarde, no ano passado, em que uma entidade de classe de São Paulo entrou com uma ação dessa mesma natureza, impedindo a publicação de uma certa investigação, que felizmente caiu em poucas horas, caiu em menos de 48 horas. Na ocasião, Dines, eu lembro que eu me assustei com o teor da sentença de um jovem juiz que proferia ali alguns comentários sobre a relatividade da importância da imprensa, e naquela ocasião eu fiquei pensando, puxa vida, será que esse magistrado, esse bacharel, esse juiz, ele viveu, né? Ele viveu o que outras gerações viveram, ou minimamente ele leu, estudou? Eu me lembro que eu fiquei bastante assustado com o que eu li, mas foi uma outra ocasião que o Grupo Estado sofreu o Jornal da Tarde. Aloysio Maranhão, tem aqui uma pergunta de São Luís. Carlos Nina, ele comenta e pergunta: a Constituição brasileira veda a censura, contudo assegura direitos, inclusive ao sigilo de petição. Se alguém com base nesses princípios, sentindo-se ferido, ofendido pelo excesso da mídia, é lícito que seja execrado em razão disso? Não, claro que não. Quer dizer, no caso específico, é um caso muito próprio, muito particular. É o presidente do Senado, sobre quem já pairam vários indícios. Então, esse é um caso com implicações políticas e tal. Agora, nós temos, e é natural em qualquer país com Estado de Direito Democrático, isso existe uma certa tensão de direitos. Você tem o direito individual, o direito à privacidade, e você tem o direito à liberdade de expressão. Há fricções. Quando há fricções, o Poder Judiciário dirime. O que nós estamos discutindo aqui é, primeiro, a velocidade, a agilidade na definição nesses conflitos. Segundo, tendências perigosas, principalmente nas instâncias inferiores, onde há concessão de liminares que nós consideramos descabidas, porque não são direitos pessoais, não é a privacidade. A imprensa profissional, inclusive, tem seus códigos. Se uma pessoa, um diretor do Washington Post dizia isso, se o fulano que é senador toma porre em casa, isso é problema dele. Se ele toma porre no Capitólio, isso é problema nosso. Então, a imprensa profissional sabe, de fato, pesar as coisas, quer dizer, até onde vai o privado e aonde começa o público. São decisões consensuadas? Claro que não. Agora, o que nós vemos é tendência perigosa de ir na linha contrária do Supremo nas primeiras instâncias e uma lentidão excessiva na definição desses conflitos. Doutor Mozar Valadares, o Maurício Azevedo levantou uma questão, e não é a primeira vez que ele levanta, e nós já tratamos disso, dessa juvenilização da magistratura brasileira. Quer dizer, não há aí nenhum preconceito contra a idade, é a falta de experiência, a falta de discernimento, não é? De convivência com, digamos, com a profissão. Como é que o senhor vê essa questão? É uma questão que precisa ser repensada, precisa ser discutida, porque o que se exige de um profissional, principalmente aquele que pode definir a liberdade de um cidadão, que pode definir a guarda
de um filho, se vai ficar com a mãe, se vai ficar com o pai, que define o patrimônio das pessoas, precisa de muito equilíbrio, de muita serenidade e de consciência de que sua decisão judicial vai ter uma repercussão. E essa repercussão pode causar um dano irreparável a uma das partes. Mas eu acredito, e a minha vivência, eu já exerci por 3 oportunidades a presidência da Associação dos Magistrados do meu estado, Pernambuco. Estou no exercício da presidência da entidade nacional. Tenho 20 anos de poder judiciário como magistrado e 10 como servidor. E conheço, né, o poder judiciário brasileiro. E posso assegurar à sociedade brasileira que a base da magistratura tem dado uma resposta muito positiva, né, na questão da cidadania, na questão do fortalecimento da democracia desse país e casos outros isolados que há algum exagero. Mas a grande maioria da magistratura do primeiro grau tem se comportado com esse equilíbrio e com esse compromisso de distribuir justiça, de dar o direito a cada um. Gandu, eu queria uma palavrinha final sua sobre o Estadão. Quer dizer, o Estadão, eu não diria que renasceu das cinzas, porque não é o caso, mas o Estadão renasceu com uma vitalidade, com uma energia, não é? A partir de todo o episódio da presença de Sarney na presidência do Senado, novamente. Eu queria que você desse alguma palavra sobre isso. Quer dizer, no fundo, essa energização do Estado tem a ver também com todo o segmento mídia impressa, não é? Que estava todo mundo dizendo que o jornal acabou e, de repente, não acabou, está aí movimentando o país. Não é? Eu queria um comentário final seu a esse respeito. Eu digo isso com muita tranquilidade, até porque é uma coisa que a gente debate e até celebra. Há alguns anos, a família Mesquita desenhou um novo modelo de governança, o grupo se rearranjou, a família se organizou num conselho de administração e profissionalizou as gestões completamente independentes entre si, a área de opinião, a área de informação, jornalismo e a área de negócios. O conselho define estratégias e as áreas têm limites de alçada bem definidos e grande autonomia dentro de parâmetros estratégicos para tocar as suas atividades. Do ponto de vista do jornalismo, eu posso te garantir que hoje nós temos uma gestão alinhada, uma linha de confiança e de método de trabalho, vai dar direção ao repórter, né? Temos trabalhado num processo o mais profissional possível e eu não tenho dúvida que isso para uma redação é fundamental. Você tem um clima de profissionalismo, como eu disse, de confiança, de decisão, decisão técnica e compartilhada entre as chefias e a reportagem. E isso acaba culminando numa valorização da reportagem, que sente que a direção atua com parâmetros técnicos, procura contribuir, questiona a documentação, a gravação, para que o jornal tenha cada vez mais credibilidade. Enfim, você tem grande vivência nisso, você sabe bem do que eu estou falando, o Maranhão e o Azedo também. Eu acho que isso numa redação é fundamental. Eu acho que o Estadão se nutre disso cada vez mais. Muito obrigado e quero agradecer a presença do presidente da Associação de Magistrados Brasileiros, Mozar Valadares, do presidente da nossa Associação Brasileira de Imprensa, Maurício Azedo, e também dos jornalistas Ricardo Gandu e Aloysio Maranhão. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.